Título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1 da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de: Inciso 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Inciso 2. Educação superior. Capítulo 2 da educação básica. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa da organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A linha A, por promoção para alunos que cursarem com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. A linha B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. A linha C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na área ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Inciso 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regime escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A linha A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. A linha B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A linha C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A linha D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. A linha E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Inciso 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino,
exigida a frequência mínima de 75% do total das horas letivas para aprovação. Inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de sistema noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento do disposto neste artigo. Artigo 26. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Inciso 1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Inciso 2. Maior de 30 anos de idade. Inciso 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física. Inciso 4. Amparado pelo Decreto-Lei 1044. Inciso 6. Que tenha prole. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada língua inglesa. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 9-A. A educação alimentar e nutricional
será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizem a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.